Olá, muito boa noite para você que está nos assistindo aí. Começamos então agora, para a Unopar, para todo o Brasil aí que nos assistem, mais uma disciplina aqui do curso de ADS, tá? Meu nome é Anderson Macedo, você teve um breve contato comigo, eu tive um breve contato com vocês aí na mesa redonda somente, tá? Então sou especialista em engenharia de software com o ML, que é para construção de sistemas, tá? Estamos começando então a disciplina presencialmente hoje, tá? Quero lembrar você que são 4 encontros presenciais, tá? Então nas próximas 3 terças-feiras, tirando essas, as próximas 3 terças-feiras seguintes, vocês estarão comigo aqui, eu estarei com vocês aí também, e a gente vai discutir um pouquinho dessa disciplina. Vamos aprender bastante coisa legal, tá? Uma disciplina básica, bem bacana, interessante, e já quero alertar você, fundamental para o seu curso, tá? Porque coisas que você vai começar a aprender nessa disciplina aqui, você vai carregar até o 6º semestre, que é o último semestre do curso, né? No 6º semestre também tem uma outra disciplina lá que é de tópicos especiais, tá? A gente vai ver aplicativos para mobiles, tá? Então, bacana também, tudo bem? Bom, quero desejar para vocês uma boa aula a todos, tá? E vamos em frente que nós temos muito trabalho hoje. Vamos lá para o quadro então? Vamos ver aqui o objetivo. Pode passar para o próximo slide, onde tem o objetivo da aula de hoje, tá? Então, conversando um pouquinho com você, eu quero lembrar que a nossa disciplina, ela tem uma divisão aqui em 2 etapas, tá? A primeira etapa, que é essa que vai começar hoje, seria só nessa aula, é uma aula de lógica proposicional, tá? Então a gente vai ver aqui questões do raciocínio lógico, tá? Como é que você quais são os métodos que existem para você começar a desenvolver esse pensamento. Então a gente vai falar muito hoje, tá, da lógica em si. A partir da próxima aula até o final, nós vamos trabalhar com a lógica de programação, tá? E aí a gente vai conversando no decorrer dessa aula, eu vou dando algumas dicas para você do que vem mais para frente aí, tudo bem? Mas esta aula de hoje, olha só, nós vamos trabalhar com a lógica clássica, depois vai ter um slide ali que eu vou explicar que nós temos vários tipos de lógica, tá? E não é só um. Então, a lógica que nós vamos adotar nessa disciplina é a lógica clássica, tá? E os seus princípios, tá? Conectivos, vamos falar bastante disso daqui hoje, você vai entender o que é um conectivo, quais são as características e para que serve, tá? Enfim, nós vamos aí entrar em um conteúdo que vai ensinar você aí a como pensar da maneira correta, tá? Porque isso é fundamental nos cursos de programação, tudo bem? Pode passar para o próximo slide, então. E aí eu quero lançar uma pergunta, tá? No início da aula. O que é lógica, tá? Então, o que seria essa lógica? Porque assim, todo mundo sabe, né? É igual quando você vira para alguém e pergunta, o que é informática, né? Então, todo mundo sabe. Por quê? Porque todo mundo está vivenciando isso. Todo mundo participa disso no seu cotidiano. Mas, na hora que você pede para uma pessoa explicar o conceito, ela se atrapalha um pouco. Então, o que é informática? É o estudo da informação e suas operações. Lembrando que a informática também é uma ciência, tudo bem? E eu quero perguntar para você o que está lá no quadro, o que é lógica, tá? O que é lógica? E eu já vou passar aí o conceito e eu vou pedir para você que você anote, tá? Então, lógica. Lógica, se nós pudermos traduzir aqui a grosso modo, ou então em uma linguagem coloquial, seria a ciência, tá? A ciência que estuda o pensamento, certo? De forma estruturada e organizada, a fim de fazer uma classificação nesse seu pensamento, tá? De modo que ele seja válido ou não válido. Então, lógica, repetindo, tá? Lógica é uma ciência que estuda a estrutura e organização do pensamento humano, do seu pensamento, do meu pensamento, de modo que você consiga classificar esse seu pensamento, ou seja, aquilo que o ser humano está pensando, em algo que pode ser válido ou não válido, verdadeiro ou falso. Você vai ver que a gente vai falar sobre isso na aula inteira de hoje. Nos últimos 3 slides você tem o material em mãos, aí nós vamos trabalhar com a tabela verdade, e aí a gente só vai fazer ali verdadeiro ou falso, tá? Então, isso aí é o que é a lógica, tá? Agora, a segunda questão, Léo, por que aprender lógica? Por que aprender lógica? Então é necessário que você consiga entender como funciona o pensamento, tá? E a estruturar isso. Por quê? Porque é de suma importância para que você consiga se dar bem, ou seja, para que você consiga se expressar de maneira correta nos exercícios que você vai fazer, e não só nessa disciplina, mas no curso inteiro, tá? Então é importantíssimo aprender
a você ter e a você praticar uma boa lógica. Tá? Então, se você puder pensar assim, o cara que se dá bem na nossa área, na área de desenvolvimento, ou então na área de redes, né, que é a área de infra, é o cara que tem uma boa noção. Em outras palavras, a gente está falando o quê? O cara que tem uma boa lógica, certo? Então, sempre o cara que tem uma boa lógica, ele vai levar um tempo bem menor para ele se adaptar de uma linguagem a outra. Por exemplo, o cara trabalha com Java, agora vai ter que pegar um outro sistema na empresa dele que ele vai ter que trabalhar com C#, tá? Ah, mas fulano de tal tem uma boa lógica, quer dizer, então o cara vai aprender muito mais rápido, certo? Então é fundamental você ter uma boa lógica. E para que serve o estudo da lógica neste curso, ou seja, no nosso curso, no curso de ADS? Pessoal, não precisa nem falar, né? Isso aqui você vai precisar, tá, em todas as disciplinas, tudo bem? A começar dessa. Então, todas as disciplinas que você vai mexer ali com desenvolvimento, até com a parte de análise, que é a parte de documentação do software, do sistema, tá? De toda a engenharia da construção de um sistema, você vai precisar ter uma boa lógica. Então é fundamental nesse curso aprender muito bem a parte da lógica, tá? E você só fica bom se você praticar, tudo bem? Ok, vamos então para o próximo slide. Ciências das leis do pensamento ou do raciocínio. Bom, vamos falar um pouquinho então do que eu disse, que você pode ter mais do que um tipo de lógica, tudo bem? Então aqui nós temos dois tipos de lógica, a lógica indutiva e a lógica dedutiva. Já quero adiantar para você que a lógica, nós vamos trabalhar lógica dedutiva, tudo bem? E eu vou explicar para você por quê. Vamos olhar então aqui na coluna da esquerda a indutiva, como é que ela funciona. Então tem um exemplo aqui, ó. O sol nasceu todas as manhãs até hoje. Então uma afirmação que nós estamos lendo, que eu estou fazendo. O sol nasceu todas as manhãs até hoje. De acordo com essa afirmação, né, eu induzo, olha só, por isso que ela chama indutiva. Ela me induz a pensar que provavelmente, né, amanhã o sol vai nascer também. Tá? Então, logo, é provável que nasça amanhã, mas não é certeza absoluta. Veja bem, tá? O sol nasceu todas as manhãs até hoje, mas quem é que me garante? O que me garante que amanhã ele vai nascer também? Então, nós estamos trabalhando aqui com a probabilidade, tá? Então, é uma outra vertente ali da matemática discreta que a gente não vai abordar nessa disciplina. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a lógica dedutiva, também chamada de lógica clássica, que eu já tinha adiantado para vocês aí no início da aula. Tá? Vamos olhar aqui o exemplo então da dedutiva, que você vai ver que é diferente. Tá? Então você age por dedução e é assim que nós vamos trabalhar. Olha lá, exemplo. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Então eu consigo deduzir que, logo, Sócrates é mortal. Deu para você perceber a diferença de uma lógica da outra? Acho que ficou claro aí, né? Pessoal, nós estamos com o tutor eletrônico aqui, o Marcos Isch, tá bom? Então vocês podem mandar as dúvidas de vocês, tá? Assim que ele mandar, se for pertinente o assunto que eu estiver falando aqui, a gente responde, tá? Senão a gente trata isso daí depois no chat atividade ou no fórum. Aliás, o fórum já está aberto há algum tempo, eu dei uma entrada nele lá hoje, antes da aula, e eu vi que vocês não estão participando, pessoal. Então, quero pedir a você a participação até depois da aula aqui, que a gente precisa desse feedback de vocês. Bom, adiantando então, vamos lá. O próximo slide fala sobre proposições, que é a ótica da aula. A gente vai falar muito de proposições nessa aula, tudo bem? Então vamos lá. Para a gente entender, antes de eu passar para vocês a definição de uma proposição, vamos ler aqui então algumas afirmações. Olha só. A Terra é um planeta do Sistema Solar. Muito bem, é uma afirmação, tá? Segunda afirmação. Buenos Aires é a capital do Paraguai. Aí você vai falar assim, pô, o professor ficou louco, é lógico que não é, tá? Mas a gente não está discutindo nesse momento se o que está escrito aqui é certo ou errado, ok? Se esse pensamento que está aqui, ele é certo ou errado, ou verdadeiro ou falso, tá? Então a gente, ó, tá vendo só? Eu já estou querendo falar para você onde nós vamos chegar, tá? O pi, tá? O pi, todo mundo sabe lá que ele tem um valor aproximado, né? 3,14 alguma coisa, é um número irracional. Isso aqui também é o quê? Uma afirmação. Então o que eu quero falar para você, antes de passar a definição, é que uma proposição, ela vai conter premissas e conclusão, tá? Isso aqui está dentro de argumentos. Então quais são os argumentos que eu tenho em uma proposição?
Não confundir proposição com preposição, não tem nada a ver, tá? Eu vou ter premissas e conclusão. Premissas são o quê? São as afirmações. Então, se eu falar assim, ó, a Terra é um planeta do sistema solar, isso aqui é o quê? Uma afirmação, é uma premissa. E aonde vai entrar, então, a segunda característica, que é a conclusão? Aí sim eu vou identificar, eu vou concluir se esse pensamento, se essa premissa, ela é verdadeira ou falsa. Então, aqui, lógico que vai ser verdadeiro. No caso da segunda aqui, seria falso. Certo? Ok, pessoal? Beleza, vamos passar então para o próximo slide. E antes disso, eu vou ter um outro exemplo aí, ó. Eu quero passar para vocês também a definição de proposição. Então, vamos lá. Mais uma coisinha para você anotar aí. Proposição. O que significa, né? Você já viu ali que tem premissas e tem uma conclusão. Mas o que significa? Qual que é o conceito de uma proposição? É todo conjunto de palavras ou símbolos, nós vamos ver que pode entrar símbolos também, isso é tema da aula de hoje, tá? Que exprime um pensamento completo. O que eu estou falando? Não pode deixar dúvida. Então tem que ser basicamente afirmações, não pode ser uma pergunta. Tá? Então a gente até tem um outro slide que vai falar sobre isso. Então não pode deixar dúvida, tem que ser um pensamento completo. E também ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Tudo bem? Então isso aí é que é uma proposição. E aqui nós temos um exemplo, ó, vários exemplos. Né? Vamos lá. Premissa. Então você sabe que são as afirmações, é a primeira parte ali de uma proposição. Todos os ratos respiram embaixo d'água. Tá? Isso é uma premissa. Não estou discutindo se isso é certo ou errado, ou seja, se isso aí está correto ou não, tudo bem? Uma outra premissa é, Stuart é um rato. O que eu posso concluir, de acordo com a lógica clássica dedutiva que nós estamos estudando, logo, Stuart respira embaixo d'água, tudo bem? Então, são basicamente, nós vamos ter exercícios durante a aula desse nível aqui também, ok? Bom, outro exemplo aqui, ó, premissa. Todo estudante adora matemática. Outra, Robinho é um estudante. O que eu posso concluir? Logo, Robinho adora matemática. E mais um exemplo ali, premissa. Se não chover, Juca vai pegar umas ondas. Tá? Tem alguém que chama Juca aí ou não? Depois manda aí para mim no TP. Olha só, premissa. Não choveu. Né? Se for aqui em Londrina, já está errado, porque aqui choveu hoje, por exemplo. Conclusão. Bom, se não chover, né, Juca vai pegar umas ondas e não choveu, portanto, olha só, a conclusão está aqui, ó, Juca vai pegar umas ondas, beleza? Pessoal, temos uma pequena atividade de acordo com esse exemplo para vocês aí, vou dar 2 minutos porque ela é bem simples mesmo, tá? E quem fizer o primeiro polo que mandar para mim aqui a resposta, eu vou falar o nome do polo, tudo bem? Até já!
Ok, estamos de volta então, foi bem rápido mesmo porque já teve vários polos aqui que mandaram a sua contribuição, tá? Então vamos lá, Concórdia, Santa Catarina. Todos os carnívoros são agressivos, né? Muito bem, a resposta está correta. Quixeramobim também contribuindo aí com a nossa aula, lá do Ceará. Logo, todos os carnívoros são agressivos, ok? Joinville também, ó, todos os carnívoros são agressivos, beleza? Esses três aí, né? Bom, é lógico que outros polos mandaram também, mas os três primeiros que contribuíram foram esses, tá? Obrigado aí pela contribuição de vocês, ok? Só colocando aqui o slide, né? Então, como é que você deveria pensar aqui, ó? É isso mesmo que vocês fizeram, né? Olha só, todos os animais selvagens são agressivos. Então, tá aqui, ó, agressivos. Todos os carnívoros são animais selvagens. Então, tá falando aqui dos carnívoros. O que você faz, então? Você pega esse cara aqui, coloca primeiro, e esse cara aqui coloca em segundo. Então, ficaria logo... Todos os carnívoros, né? Aqui, ó, são agressivos. Então é esse joguinho que você faz aí para você não errar. Bom, vamos dando sequência então à nossa aula. Princípios fundamentais, tá? Então toda proposição vai trabalhar com 3 princípios fundamentais. São eles: identidade. Tem que voltar lá mais um slide, obrigado. Identidade, não contradição e terceiro, excluído. Tudo bem? Então vamos analisar aqui cada um deles. Identidade primeiro. Olha só. Uma proposição verdadeira é verdadeira. Né? Parece, né? Mas isso aqui é bom a gente frisar, tá? Que uma proposição verdadeira é verdadeira. Uma proposição falsa é falsa. O que está querendo dizer aqui? Que quando ela é verdadeira, ela não pode ser falsa ao mesmo tempo, tá? Então isso daqui é o da identidade. Quando ela é verdadeira e ponto. Quando ela é falsa, ela também é falsa e ponto. Então quando a gente for ver aqui os outros dois, você vai ver que uma exclui a outra. Olha só, não contradição, tá? Então vamos lá, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, mais ou menos, uma complementa a outra aqui, tá? Assim como vai complementar a terceira, que é o terceiro excluído. Olha só, toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Então não existe assim, você ter uma proposição que não é nada ainda, tá? Então ou ela tem que ser verdadeira ou ela é falsa. Quando ela é verdadeira, ela é verdadeira. Ó, estamos falando aqui da identidade. Quando ela é falsa. E o não contradição é que ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Na próxima aula a gente vai aprender dentro do C#, que é a linguagem que nós vamos trabalhar, tudo bem? Utilizando a nossa IDE, que é a nossa ferramenta de apoio, que é o Visual Studio. Já tem nos polos aí, tá? Então eu sempre adoto essa mesma linguagem, tá? Então não se preocupem quanto a isso. E aí a gente vai falar de variáveis e você vai ver que tem ligação, tá? Então muita coisa você vai utilizar nas próximas aulas, nessa aula aqui que você está vendo, que é uma aula de lógica, tá? Então assim, leve a sério essa aula aqui, tá? Porque ela vai ser pré-requisito para as outras também, tudo bom? Bom, e aqui eu já tinha respondido para você, você já anotou o que é uma proposição. Então, de novo, é um conjunto de símbolos, né? Ou palavras, tá? Que exprimam um pensamento completo, e esse pensamento pode ser classificado, né, em verdadeiro ou falso. Então, se você não anotou, anota de novo aí. Vamos para o próximo. Ok, e aí vamos começar então a ter uma divisão aqui nos tipos de proposições que nós temos. Então, uma proposição ela pode ser simples ou composta. Vamos olhar aqui primeiro as simples ou atômicas. É legal você perceber também esses sinônimos aqui, ó, tá? Usualmente nós falamos mais simples ou composta, mas pode cair isso aqui, por exemplo, em um concurso. Você tem que saber que atômicas é a mesma coisa que simples, beleza? São representadas pelas letras latinas minúsculas, então toda proposição simples, ela recebe uma simbologia aqui que são letras minúsculas, tá? Então aqui, ó, P, Q, R, S, U, V, W. Pode ser utilizado qualquer letra, tudo bem, pessoal? Mas, costumeiramente, ou então usualmente, nós começamos sempre por P e Q. E se tiver mais uma outra, vai pelo R. Se tiver outra, vai pelo S. E assim vai. Vai ficar um pouco mais claro durante a aula, tá? Não se preocupem com isso se você não está conseguindo entender ainda 100% daquilo que a gente está vendo, tá? Creio eu que conforme o andamento da aula você vai conseguir entender sem sombra de dúvida, tá? Então nós temos aqui duas afirmações. Então lembra lá, afirmação é o quê? É uma proposição. Então aqui, ó, e aqui nós vimos que a proposição simples, ela pode receber o quê? Uma letra minúscula. Então tem aqui, ó, isso aqui é uma proposição.
certo? O R. Qual é a afirmação? Qual é a premissa que está dentro dela? Está aqui, ó. Taylor Swift é uma cantora famosa. Beleza? Agora, qual que é a conclusão? Se isso é verdadeiro ou falso. Então, nós sabemos que isso é verdade. Então, eu poderia colocar aqui, ó. A minha proposição R, que é a letrinha que vocês estão vendo aqui, ó, ela recebe um valor verdadeiro. Coloquei entre parênteses aqui, tá? Ficou meio ruim, meio feio meu parênteses aqui, mas tudo bem. Geralmente, cara da área técnica não é muito bom de desenho, né? Então, me desculpem aí. Olha lá, tá vendo? Ok, e eu tenho um outro exemplo aqui, em uma outra proposição, que é o quê? Olha só, a Copa do Mundo de 2014 foi no Brasil. Ok, também a proposição ali que, certo? Eu posso classificar, posso concluir que é verdadeira. E aqui ó, você tem, ó, tá vendo? Ó, valor lógico, foi aquilo que eu fiz ali para você à direita, ó, valor lógico, tá? Então você tem aqui a proposição R, ela pode ser ou verdadeira ou então ela pode ser falsa. E a mesma coisa com a proposição Q, ela pode ser também verdadeira ou falsa. De acordo com o slide anterior que nós vimos lá dos 3 fundamentos, nunca pode ser as duas coisas. Tá vendo aqui, ó? Ou, tudo bem? Então, quando é verdadeiro, não é falso. Quando é falso, não é verdadeiro. Vamos para o próximo. Então, agora, falando das proposições compostas ou moleculares. Olha aí o outro nominho aparecendo para você guardar, tá? Compostas ou moleculares. Usualmente a gente fala, então, vamos falar aqui, vamos adotar compostas. A diferença, olha só, letras maiúsculas, certo? E uma proposição composta, ela constitui de 2 afirmações ou mais, tá? Então, a diferença para você entender o que é uma simples e uma composta é basicamente essa. A simples você vai ter uma afirmação só, é um pensamento só. Na composta você pode ter mais que um, por isso que ela chama composta. Tranquilo? Um exemplo aqui, ó. Se Lucas ganhar na Mega Sena, então ele compra uma Ferrari. Beleza? Então, se você olhar bem aqui, você tem 2 proposições. Olha só. Se Lucas ganhar na Mega Sena, isso aqui a gente vai ver que é uma condicional. Lá para frente a gente vai ver que trata-se do conectivo condicional. E aí ele vai comprar uma Ferrari. São 2 coisas envolvidas, tá, em uma mesma proposição. 2 afirmações, 2 condições, etc. E aqui na Q também, ó, olha só. Madalena é escritora. Tá? E além disso, ela também é artista plástica. E aí eu utilizei aqui o conectivo E, que a gente vai falar um pouquinho depois. Tá? Mas você está vendo que você percebe que são 2 afirmações? Ó. Ela é escritora e aqui também ela é plástica. Então está classificado onde? Nas compostas. Tudo bem? Acho que deu para entender bem a diferença da simples e da composta. Aqui, pessoal, é a mesma coisa. Tá? A proposição agora composta, ó, porque está em maiúsculo, tá vendo? Ela pode ser também verdadeira ou falsa. Sempre uma coisa ou outra. Ok? Vamos então agora ver ali os conectivos, tá, que nós temos, que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Tá? Nós temos aí a conjunção, a disjunção, a condicional, a bicondicional e a negação. São 5 ao todo que nós vamos ver. E para isso, eu trouxe aqui e eu vou escrever aqui, você vai anotar, tudo bem? Bom, o primeiro aqui é o E, certo? Então, sempre tem aqui, ó, expressão em português, tá? Aí você está vendo aqui do lado o conectivo lógico, certo? A expressão lógica e como você vai ler isso daqui, como você vai falar. Horrível isso que eu fiz aí, deixa eu apagar aqui. Mas ok. Bom, vamos começar então pela conjunção, tudo bem? Então, bom, o que é essa conjunção? Então agora a gente vai aprender os nomes aí das proposições, dos conectivos que nós temos para utilizar juntamente com as proposições para resolver os exercícios que vêm logo em seguida. Então, o conectivo desse cara aqui, ó, da expressão em português. Posso falar e, tá? Pode aparecer um mas, pode aparecer um também, pode aparecer um além disso. Onde? Na afirmação, no português. Tudo bem? O conectivo lógico que eu estou trabalhando aqui é a conjunção. Conjunção. Tá? Bom, qual que é a expressão lógica? Então eu vou trabalhar com proposições simples, tá? P e o que. Certo? Então qual que é a expressão lógica desse conectivo lógico que é a conjunção? É esse chapeuzinho aqui, ó. Então é esse símbolo aqui que eu vou utilizar quando eu estou falando, quando eu estiver vendo na frase um e,
ou então um mas, ou então um também, ou além disso. Lembra no outro exemplo ali? Tava alguma coisa assim, né? Deixa eu ver aqui que eu tenho marcado aqui. Espera só um pouquinho. Aqui, ó, não é esse. Madalena é escritora e artista plástica, tá? Então estava aparecendo esse E. Esse E é esse cara aqui, é a conjunção. Quando aparecer isso, eu estou unindo duas proposições simples em uma composta. Então eu vou utilizar aqui, ó, o P e Q. Tudo bem? Chegou uma pergunta lá de Quixeramobim. Vamos lá, Ceará. Professor, uma proposição composta possui em sua estrutura duas ou mais proposições simples. Isso mesmo. Não foi uma pergunta, foi uma contribuição, né? Tá vendo que ele está fazendo uma afirmação. É isso aí, tá? O que constitui uma proposição composta? São duas simples, certo? Ou então mais, ok? Exatamente isso. Obrigado aí pela sua contribuição, Paulo de Quixeramobim, sempre participando aí. Bom, completando aqui o conectivo da conjunção, como é que eu vou ler? P, E Q. Tá? P e Q. Tudo bem? Então aqui é a expressão lógica, certo? P e Q. A conjunção é esse cara aqui, ó. Aí como é que eu leio? P e Q. Tá aqui. Beleza? Bom, esse aqui foi a conjunção. Agora, quando eu utilizar o ou. O ou, pessoal, seria a disjunção, tá? Então, o conectivo lógico aqui é a disjunção. Tem um S aqui, então disjunção. Depois tem um outro lá que é disjunção exclusiva, que a gente vai ver na tabela verdade só. Expressão lógica, como é que eu vou utilizar esse cara aqui? Então, é um outro símbolo. Então, ao invés de ser chapeuzinho, é um Vzinho, assim, ó. Certo? P, E, Q. É esse cara aqui, ó. Expressão lógica. Tá vendo que é diferente, então, a conjunção da disjunção. E como é que eu vou ler? Mesma coisa. P, aí, ó, ou, Q. Porque eu estou trabalhando agora com o ou. Certo? Vamos para o próximo. Então, o terceiro eu falei que eram 5, né? Então, vamos para o terceiro já. Olha só, esse cara aqui é a condicional. Então, conectivo lógico. Condicional. Por quê? Porque tem uma condição envolvida ali. Tá? Uma condicional. Deixa eu escrever melhor aqui. Que nem eu gostei do que eu escrevi. Vamos lá. Condicional. Aí, agora ficou melhor para você entender. Beleza? Olha só, se você olhar na esquerda aqui, ó, se P, então Q. Esse aqui que a gente vai utilizar nos exercícios, mas você pode encontrar também nas outras formas que estão apresentadas aqui embaixo. Ó. P implica Q, P logo Q, P somente se Q e Q segue DP. Tá? Então vamos lá. Se P, então Q. Uma condição. Então aquele exemplo que vocês viram também que apareceu no quadro, se Lucas ganhar na Mega Sena, então ele compra uma Ferrari. O que você viu ali? Tem um se e tem um então, tá? E dentro dessa frase você vai encaixar as proposições. Então, ó, se, qual que seria a proposição? P, Lucas ganhar na Mega Sena. Então, e aí vem a proposição que é ele compra uma Ferrari, tá? Isso aqui é uma condição. Então, existe sempre uma condição para que aconteça alguma coisa. Isso aqui também nós vamos trabalhar na terceira aula, tá? Nós vamos ver lá estruturas condicionais. Vamos trabalhar com o comando if. Para quem já é programador da área aí sabe muito bem o que eu estou falando. Expressão lógica. Vamos lá. P, e aí você vai fazer uma flechinha aqui com a seta para a direita. Tá? Vamos tentar fazer aqui, porque esse quadro aqui não é muito meu amigo não, mas vamos lá. Ficou igual, beleza. P e Q. É uma seta, tá, pessoal? Uma seta para a direita. Beleza? Então, quando você vê esse cara aqui, é P, condicional, Q. E como é que eu vou ler esse cara aí? P, então, Q. Faltou o C aqui, ó. Como é que eu leio? Se P, então, Q. Tá? Então tá aqui, ó. Né? Como eu leio, tá exatamente igual do lado aqui. Vamos para o próximo. Agora falta mais dois ainda. Esse aqui é o bicondicional. Certo? P, C e somente CQ. Então esse cara aqui é o bicondicional. Bicondicional. Esse quadro aqui está calibrado um pouco para a direita, ele está escrevendo na frente. Expressão lógica. Como é que eu vou utilizar esse cara aqui? Então é P, e aí eu tenho uma seta dupla, tá? Com os dois lados. São duas setas, beleza? E aqui eu vou ter o Q. Expressão lógica. E como é que eu leio? Tá ali, ó. Se P, aliás, P, C,
e somente se que. É assim que eu falo quando eu encontrar uma expressão lógica desse jeito, eu vou falar do jeito que está aqui, ó. Certo? P, se e somente se que. É uma bicondicional. Vamos para o próximo, não menos importante, que é o de negação, que é o último ali, ó. Não P, ou então é falso que P, não é verdade que P, tá? Então, vamos lá, não P. Conectivo lógico desse cara aqui, negação. Esse cara aqui é o mais simples, ele tem por objetivo inverter o valor lógico de uma proposição, tudo bem? Então, é o conectivo lógico de negação. Como é que eu represento ele? Simplesmente eu vou colocar um tio na frente da minha proposição. Então, eu posso fazer assim, ó, negando P, não de P, tá? Olha só como é que eu falo, ó. Não P ou não de P, certo? Se fosse com a proposição que, ficaria assim também, tá? Como é que eu leio esse cara aqui? Não P, não que. Isso tudo a gente vai estar vendo aí nos próximos slides também, nos exercícios, certo? Bom, apresentado aí os 5 conectivos que a gente vai trabalhar, que nós iremos trabalhar na aula, vamos aos exemplos. Ah, professor, beleza, você colocou aí um monte de coisa, explica como é, muito bonito, mas como é que eu aplico isso daí? Então agora, os exercícios. Olha só, como utilizar a linguagem lógica. Então ali, ó, eu tenho 2 proposições, tá? A primeira aqui que é o P, ó, Carlos é esportista. Então é uma premissa que me diz aí, é um pensamento completo, né? E aqui do outro lado também, a proposição que? Bruno é intelectual. E aí, ó, eu tenho algumas expressões ali, expressões lógicas, e eu tenho que traduzir na linguagem corrente. O que é linguagem corrente? No português, como você vai falar. Então, eu tenho aqui, ó, não de P. Como é que eu faço, então, para traduzir isso daqui na linguagem corrente? Não de P. Então, você tem que negar, né, como nós vimos ali, esse conectivo ele vai negar a proposição P, não de P. Então, se P fala assim, ó, Carlos é esportista, eu vou negar, tá? Eu vou colocar assim, ó, Carlos não é esportista, tá? E aí você vai aprendendo como é que é, ó. Tá? O outro que é o não de quê? A mesma coisa. Olha só, Bruno é intelectual. Isso que me diz que, se eu sei que o não de quê, ele inverte o valor lógico, é só colocar o não, ele nega, tá? Então, você vai colocar aqui, Bruno não é intelectual. Tá? Bruno não é intelectual. E assim por diante. Agora tem aqui, ó, esse cara aqui. Esse cara aqui é o quê? É uma conjunção. É o primeiro conectivo que nós vimos lá que tinha o E. Tá? Então eu tenho aqui, ó, P. Esse cara aqui, você pode até ainda não estar familiarizado com ele, tá? E o Q. Então você vai olhar lá, você vai ver que é o E. Olha só, P e Q. Tudo bem? Então como é que você faz ali, então, o P e Q? Você vai colocar a proposição P, Carlos é esportista. Vai colocar o conectivo lógico que está aqui, que é o E, tá? E aí você vai acrescentar a proposição Q. Então ficaria essa frase aqui como? Carlos é esportista e, tá? Por que eu vou colocar o E aqui? Porque o E está aqui, ó, é a minha conjunção. E aí você coloca a proposição Q na frente. E aí você vai escrever, Bruno é intelectual. Tá vendo como é que é simples, tá? É bem simples. O outro aqui, ó, esse conectivo agora, esse aqui é o OU. É a mesma coisa, ó, P, só que agora ao invés de E é O, ó, P ou Q. Então você vai escrever aqui o que tem o P, olha só, Carlos é esportista. Ó, Carlos é esportista. Não precisa voltar ao que estava aí não. Carlos é esportista. E aí eu vou colocar o conectivo lógico que é o ou, e vou acrescentar a proposição Q. E aí eu vou escrever aqui, ó. A proposição Q está aqui, ó. Bruno é intelectual. Eu escrevo aqui. Então como é que ficaria a frase inteira? Carlos é esportista ou Bruno é intelectual. Eu fiz esse cara aqui, essa expressão, ó, P ou Q. Vamos para o outro, ó. Agora está aparecendo o quê? Uma condicional. Tá vendo? Ó? Uma condicional. Ok, então o que eu tenho que colocar lá? A condicional é o se e o então, não é isso? É se, P, então Q. É assim que eu leio ela, né? CP, então Q. Então eu vou colocar aqui, eu vou fazer essa aqui, que essa aqui é um pouco mais complicadinha, né? CP, então Q. Olha só o P. Quem que é o P? O P está aqui, ó. Carlos é esportista. Você vai escrever aqui, ó. Carlos é esportista. Esportista.
Beleza? Agora eu tenho que colocar o que agora? O então, não é? CP então o quê? Então faltou agora, depois da proposição P, colocar o então. Eu escrevo aqui. Se P, então, Q. Quem que é o quê? Bruno é intelectual. E aí eu escrevo aqui a proposição Q até o final, tá? Vou colocar reticências aqui, ó. Então como é que ficaria? Se Carlos é esportista, então Bruno é intelectual. Simples, tá, pessoal? E aí tem a bicondicional aqui embaixo, ó. Então alguém lembra lá como é que era? A bicondicional começa pela proposição. Então é P, se e somente CQ, tá? P, e aí você vai colocar o bicondicional, que é se e somente se, e aí depois você coloca a outra proposição Q. Então vamos colocar P. Vou fazer aqui embaixo para você enxergar. Carlos é esportista. É esportista. Coloquei o quê? O P. Agora eu tenho que colocar o conectivo. Como que eu leio no português? Se e somente se. Eu vou colocar aqui, ó. Se e somente se. E aí eu tenho que colocar a outra proposição, que é o quê? O que é o quê? Está aqui em cima. Bruno é intelectual. E aí é só eu escrever, continuando, né? Está descendo a letra aqui. Bruno é intelectual. Como é que ficaria então? Carlos é esportista, se e somente se. Bruno é intelectual. Pessoal, pegaram o jeito? Sim, né? Vamos então para o próximo slide aí. Isso. Olha só, e aí ó, as fórmulas também podem ser mais complexas, tá? Então aí já está feito aqui para você entender um pouquinho melhor. Está frio, uma outra proposição que eu tenho aqui, ó, P, tá? Que está chovendo. Então tem essas duas proposições simples e aí a gente vai começar a agrupar aqui embaixo, tá? Então olha só como é que foi resolvido essa expressão aqui, ó, tá? Não P e não que, tá? Então tenho duas negações aqui, que é a negação, e aí aqui eu tenho uma conjunção. Então como é que eu leio isso aí no português? Não P e não que. Então é só negar tudo, ó. Não está frio, aí eu vou colocar o E, que é a conjunção, que está aqui, ó. Tá? E aí é o não de que. Então se o que fala está chovendo, eu estou negando, coloco o não na frente, ó. Não está chovendo. Simples. O outro de baixo aqui, ó, olha só, eu tenho uma condicional. Depois a gente vai aprender a utilizar aqui, porque aqui tem um parênteses, tá? Então você vai ver ali qual que é o conectivo mais fraco, mais forte, tem as ordens de precedência, o assunto ali para daqui a pouquinho também. Mas aqui você vê que tem o quê? Um condicional, tá vendo ali, ó, a nossa seta? Então é uma condição. Então sempre eu vou colocar o se na frente. Começa a frase com o se. Se. E aí eu vou resolver primeiro o que está no parênteses. Então aqui eu tenho um P e não que. Coloca lá, ó. Está frio, que é o P. Aí eu tenho um E, ó. O E está aqui. Eu tenho um não de quê? Não está chovendo. E aí eu vou resolver o então, que estava na condição aqui, ó. Então, e aí depois por fora eu tenho um P. Quem que é o P? Está frio. Olha só. Então, está frio. Beleza? Vamos prosseguindo aqui, ó. A outra, ó. P ou, agora é o ou, mudou, tá vendo? Ou não que. Então, vamos lá. Está frio ou não está chovendo. Tranquilo também. Outra condição aqui, ó. Começo com a palavra se. Coloquei lá o se. Aí eu tenho que colocar a proposição P. Quem que é o P? Está frio. Aqui, ó. Está frio. Tá vendo, pessoal? Então é só você entender ali como é que faz, que não tem mistério. Aí eu vou colocar o então, que é a outra palavrinha-chave lá da minha condicional. Então. E eu prossigo colocando agora um não de quê? O quê? Está chovendo. Se eu tenho que negar, não está chovendo. O que está aqui, ó? Não está chovendo. Tranquilo também. Certo? E ali tem uma bicondicional embaixo, ó. Então, eu vou colocar primeiro a proposição P. Olha só. Está frio. Aí eu coloco a bicondicional. Se e somente se. Aí eu coloco a outra. Que é o quê? Não de quê? Então, está frio, se e somente se, não está chovendo. Beleza? Então poderíamos fazer isso aí até de olhos fechados, né? Tá ficando fácil até. Agora nós temos uma outra atividade, então, que eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. Vamos dar uma lida aqui, ó. Traduzir para a linguagem corrente. Então você vai colocar então no português. Pode fazer no seu caderno, no bloco de notas, se você estiver aí com
um notebook, se você estiver assistindo essa aula depois em casa, pode fazer onde você quiser. É importante que você faça, tudo bem? As seguintes proposições. Então eu tenho ali, ó, a primeira, P, estou com frio. A segunda, estou com fome. Tudo bem? E tem aqui as expressões para você resolver um minutinho. Quem responder primeiro também já pode colocar aqui, mandar para a gente as respostas, tá? Um minutinho a gente já volta. Beleza, pessoal. Bom, novamente então agradecendo ao polo de Quixeramobim aí, tá? Outros polos também mandaram a sua contribuição para cá. Não vou ler, né, porque é muito grande aqui, mas ok, obrigado, tá? Vamos então ao quadro, pessoal, que vocês perceberam aí que tem mais duas atividades depois semelhantes a essa daí, tá? Vamos fazer junto aqui então, olha só. Essa aqui é bem simples, tá? Dá pra gente fazer junto, eu faço aqui na hora com vocês. Olha só, não de P, tá? E aí você vai vendo se você acertou. Não de P. Então, não estou com frio. Tá? Vamos pegar a outra aqui. Não de quê? Não estou com fome. Tá batendo? Olha só. P e Q. Estou com frio e estou com fome. Tranquilo, né? P ou Q. Estou com frio ou estou com fome. Agora, condicional. Olha só. P condicional com Q. Tá? Então, se estou com frio, então estou com fome. E aí, P bicondicional com Q. Se estou, estou com frio, se e somente se estou com fome. Tudo bem? Vamos para a próxima atividade. Essa aqui acho que eu vou fazer junto com vocês, tá? Vamos lá. Traduzir para a linguagem corrente, então é a mesma coisa. Então nós temos aqui a primeira, Robinho é esperto. E aí aqui, Neymar é craque. Vamos fazer junto, tá bom? Então eu creio que vocês já estão pegando o jeito aí. A primeira aqui, ó, não de P e não que. Ô professor, mas como é que você sabe, né, que é não, que é o e? Então você tem que gravar o quê? Os conectivos. Olha só, esse aqui eu sei que é o não, que é o tio. Esse cara aqui é normal, quando você está aprendendo, fazer confusão entre o e e o ou. Tá? Então lembra que quando você vai colocar um acento circunflexo, você coloca esse cara aqui, ó. Então é mais fácil para você falar que é o e. Tudo bem? Circunferência, por exemplo. Beleza? Então esse cara aqui é o e, a conjunção. E o outro, que seria o v, é o ou. Tá? Então é só você aprender esse cara aí. Vamos lá. Essa segunda, essa aqui já foi ou não? Já, né? Agora é esse cara aqui, né? Ou não? Acho que eu não fiz nenhuma ainda, né? Vamos lá então, fazer todas. Enquanto eu estava explicando aqui, eu já não sei qual que eu fiz mais. Tá vendo só como é que é? É assim mesmo. Mas beleza, né, pessoal? Vamos lá. A primeira então aqui, ó. Não de P e não que. Então, Robinho não é esperto. Beleza? É feio você colocar ali, Robinho é burro, tá, pessoal? Não façam isso. Então coloca ali, Robinho não é esperto, tudo bem? E aqui, ó, e Neymar não é craque, ok? E Neymar não é craque. Porque tem exemplos que dá para você colocar aqui
o contrário. Por exemplo, se colocasse ali, ó, Robinho é feliz. Tá? Então, ao invés de você colocar assim, Robinho não é feliz, você poderia colocar Robinho é infeliz. Tá? Só que aqui, né, no lugar desse cara aqui, fica um pouco pejorativo você trocar a palavra. Tudo bem? Mas você pode fazer isso daí também. A segunda, P ou não que. Então, Robinho é esperto ou Neymar não é craque. Tudo bem? Tá batendo aí, né? Vamos fazer aqui agora, ó, P bicondicional com não de que. Então, vamos lá. Robinho é esperto se e somente se Neymar, olha o não é craque. Ok? A próxima aqui desse lado, ó, essa aqui é bem grande. Então, vamos lá. Primeiro eu faço o quê? Primeiro eu vou fazer o parênteses que está aqui, ó. Só que como tem a condicional, eu vou começar a frase com um se. Então, eu coloco lá, se, e aí eu vou resolver o parênteses. Então, o parênteses é P e não que. Então, se Robinho é esperto e Neymar não é craque, então, aí vem o P de novo. Robinho é esperto. De novo, ó, se Robinho é esperto e Neymar não é craque, então, o P, Robinho é esperto. Fechou, né? E aí, mais uma condicional aqui, mas não tem parênteses, é mais fácil. Então, se Robinho é esperto, então Neymar também tem um não aqui, ó. Não é craque. Beleza? Ou então é pereba, né? Vamos lá. Vamos para a próxima, então. Vamos fazer junto também. O cara que não é craque, o cara é pereba de bola, né? Traduzir para a linguagem simbólica as seguintes proposições. Você percebeu que agora é o contrário? Então agora eu vou dar um tempinho para você fazer, tá? Traduzir para a linguagem simbólica. Então já está em linguagem corrente aqui, ó. Eu quero agora a expressão lógica, certo? E as proposições estão aqui, ó. Fábio é rico. E a segunda, Fábio é feliz. Mas uma é que e a outra aliás, uma é P e a outra é que, tá bom? 2 minutinhos para você fazer e aí a gente volta para corrigir. Beleza? Bom, voltando por outro ângulo aqui. Você está vendo o quadro aqui pertinho de mim, ó. Vamos resolver então aqui a atividade juntos, tá bom? Bom, o primeiro aqui, ó. Fábio é pobre, mas feliz. Lembra que o mas, ó, ele é um sinônimo do e? Então isso aqui é o e, tá? É a conjunção que está ali. Fábio é pobre. Olha só, aquele exemplo que eu dei, ó. Aqui está rico e aqui está pobre. Então o que eu fiz, ó? Foi o não de P. Eu neguei P. Mas feliz. Então o mas, eu acabei de falar para você que é a conjunção, que é o e, feliz. Olha só, Fábio é feliz, é o que. Então é o que normal. Então é não de P e que.
Bateu? O próximo, Fábio é rico, continua começando com P. Aliás, Fábio é rico agora, ó. Fábio é rico, então agora é o P normal, não é o não de P, porque aqui em cima falou que ele era pobre. Olha só, ó o ou, conectivo do ou. Infeliz, o infeliz é o contrário de feliz, então eu estou negando o que? Então, não de que. Beleza? O próximo ali, Fábio é pobre e infeliz, então Fábio é pobre, olha só, contrário de P, então não de P, estou resolvendo o terceiro ali, tá? Não de P e infeliz, então é o E. Conjunção, e infeliz, também é o contrário de que, olha só, não de que. Então esse aqui negou tudo, né? Não de P e não de que. E o último ali, ó, Fábio é pobre ou rico, mas é infeliz. Então esse cara aqui, ó, tem um parênteses, percebe que tem um parênteses aqui, ó? Olha só, Fábio é pobre ou rico, tá? Então, deixa eu apagar aqui porque não vai sobrar espaço para fazer tudo de novo, né? Vou fazer só a última ali agora, tudo bem? Essa aqui você já entendeu, beleza, fechou, anota aí. Grifa texto, coloca em caixa alta 45 para você não esquecer. Fábio é pobre ou rico? Então eu vou colocar um parênteses aqui. Olha só, Fábio é pobre, então é o não de P. Não é isso? Porque eu estou negando, ó. Aqui fala que é rico, estou falando que ele é pobre, né? Pobre ou rico. O ou, é esse cara aqui, não é? Rico. Quem que é o rico? É o P de novo, tá? Só que agora é o P normal, sem negar, como eu fiz aqui, ó. Então não de P ou P. E aí tem um mas aqui que eu já sei que é o E também. Conjunção. Lá de fora aqui, infeliz, que é o não. Nossa. Lamentável esse lado aqui. Que é o não de que. Ó. Tá? Então ficou não de P ou P no parênteses e aí e não que. Ok, pessoal? Então, vamos continuando então, tá? Vamos para mais um conteúdo aí. Agora eu vou explicar para você o uso do parênteses. Olha só. Algumas vezes é necessário usar parênteses na simbolização das proposições. Os parênteses devem ser colocados para evitar, né? Então fala aqui muito de parente. Então, pessoal, assim, ó, vamos lá. Os parênteses, né? Parente, pessoal, é aquele negócio, né, meio chato, né? Aquele primo chato, aquele cunhado que é folgado e tal. Então, assim, você não precisa muito de parentes, certo? Só que em algumas ocasiões eles são essenciais. Por exemplo, você vai casar tua filha, então você vai no casamento, né? Ou então você vai batizar alguma criança, então tem que ter parentes. Então, a gente costuma dizer assim, é um mal necessário. Tudo bem? Então, acompanha comigo aqui o exemplo. Ó. Por isso que tem aqui, né, a nossa figura do vovô aqui, que seria o parente mais legal, né? Todo mundo gosta do vô, da avó, é bem bacana. Vamos para o próximo slide? Você vai entender, então, os parentes aqui dentro do que eu quero falar, que é a lógica. Se você olhar ali em cima, olha só, P e Q ou R. Tá? Então, olha só, aqui não tem parênteses, então depende, tá? Depende de como você vai resolver. Eu poderia começar resolvendo tanto essa conjunção primeiro, ou então essa disjunção. Tá? Só que, quando eu tenho parênteses, então eu faço o quê? Eu coloco uma ordem de precedência. Então, olha só, aqui eu coloquei parênteses, então eu vou resolver esse cara primeiro. Então segue a ordem da matemática. Primeiro resolve o que está dentro do parênteses, depois fora. Tá? Onde não tem parênteses, se for a ordem igual, que é a disjunção, aliás, que é a conjunção e a disjunção, não tem preferência. Elas estão em ordens normais, como você fosse resolver uma conta de mais e menos. Adição e subtração. Não tem preferência. Se não tem parênteses, você pode fazer tanto uma quanto a outra. Mas quando você coloca parênteses, o negócio muda. E aqui tem um outro exemplo que é do outro lado. Então daí, nesse exemplo aqui, eu estaria resolvendo primeiro essa disjunção que está aqui dentro, para depois a conjunção que está fora dos parênteses. Pode passar para o próximo slide. Tá? Então é isso aí, ó. Em muitos casos, os parênteses podem ser suprimidos, a fim de simplificar as proposições, desde que não ocorra ambiguidades. A supressão de parênteses, ou seja, né, se você vai colocar ele ou não, se faz mediante algumas convenções, a ordem de precedência. Vamos então ver a ordem aqui, ó. Pode colocar o próximo slide. Isso. Então, olha só a ordem, tá? O que você resolve primeiro? Primeiro, sempre a negação. Tá? Então, aqui é quando não tem parênteses. Tá? Então, quando não tem parênteses, o que eu faço primeiro? Primeiro, eu vou resolver a negação. Depois, ó, em igualdade de importância, ou então a conjunção ou a disjunção. Posteriormente, condicional
e depois ainda a bicondicional. Portanto, o conectivo mais fraco é a negação. Por quê? Porque eu resolvo primeiro. Ele perde a sua importância na expressão lógica como um todo. Tá? E o mais forte, então, é o número 4 aqui, que você viu que é a bicondicional. Certo? A gente vai fazer exercício, você vai ver como é que é isso daí. Exemplo. Analise as proposições a seguir quanto à necessidade de usar parênteses. Tudo bem? Então, tem 3 exemplos ali, 3 expressões lógicas que você poderia colocar parênteses ou então não. Tá? A primeira ali, ó, do jeito que está, você ia resolver o que primeiro? Primeiro, sempre o mais fraco. Então, primeiro você ia resolver aqui, ó, a conjunção. E depois você iria resolver o quê? A condicional. Só que, imagina se eu tivesse um parênteses desse jeito aqui, ó. Vou colocar o parênteses para mudar, tá? Ó. Aí, o que ficou? Bom, então mesmo esse cara aqui tendo uma maior importância, eu vou fazer ele primeiro. Por quê? Porque ele está no parênteses. E aí segue a ordem da matemática. Primeiro, resolve o que está no parênteses. Beleza? Então, de acordo com o que você coloca ali. E aqui embaixo também é a mesma coisa, tá? Se eu tivesse, por exemplo, parênteses... aqui embaixo vai ficar difícil colocar parênteses, mas aqui nessa outra aqui dá, ó. Tá? Por exemplo, eu poderia ter um parênteses aqui. Certo? Outro parênteses aqui, ó. Tá? Então, o que eu iria fazer? Resolver esse cara aqui, depois resolver esse cara aqui, e esse cara aqui seria o terceiro. Vamos colocar em números, ó. Primeiro, a conjunção, segundo, essa condicional, e terceiro, essa outra condicional aqui. É assim que você consegue resolver. Ah, não tem parênteses em lugar nenhum. O que eu faço, então? Vou pela ordem das precedências que nós vimos no slide ali. Não vai mudar muita coisa, né? Por quê? Porque primeiro tem que resolver esse cara. Primeiro. Só que o segundo poderia ser esse daqui, ó. Tá vendo como é que muda? Então, eu posso mudar. E o terceiro esse. Beleza? Só para você ficar ligado aí nesse uso de parênteses, que nós falamos tanto, né, disso. Só que algumas vezes é importante frisar. Pode ir para o próximo slide, por gentileza. Tabela verdade. Bom, agora vem uma parte da aula legal que você vai aprender a construção da tabela verdade. Tá bom, pessoal? Isso aí é importantíssimo para você resolver os exercícios. Por quê? Porque você vai ter uma tabela verdade para cada conectivo que nós vimos. Então, tem uma para conjunção, outra para disjunção. Nós vamos ver aqui também a disjunção exclusiva, que eu não mostrei ainda. Vamos ver então a condicional, a bicondicional e a negação. Então, para cada conectivo, eu sigo uma tabela verdade. Professor, mas o que é esse negócio de tabela verdade? É como se fosse um mapinha que você vai olhar lá para saber qual é o resultado lógico que vai dar. Se é verdadeiro ou falso. De acordo com quem? De acordo com a tabela verdade do conectivo em questão. Acompanha comigo aqui, ó. Bom, eu tenho aqui duas proposições, proposição P e proposição Q. Olhando aqui do lado direito, ó, proposição P, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Quando a proposição P for verdadeira, tá, a proposição Q, ela pode ser verdadeira ou falsa. Mas e quando a proposição P for falsa? A proposição Q também ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, quantas combinações eu tenho ali? Eu tenho 4 combinações diferentes. Depois eu vou ensinar você como é que você faz o cálculo disso, que você vai pegar o número de possibilidades que você tem, que é verdadeiro ou falso, e elevar ao número de proposições. Então, aqui quantas proposições eu estou trabalhando? Ó, 1, 2. Então, 2 elevado a 2 vai dar 4 combinações. 4 linhas eu vou ter ali. Ah, eu tenho 3 proposições. Então, quantas linhas eu vou ter? Eu vou ter 8, tá? 2 elevado a 3, serão 8. Tudo bem? Então é isso que vai determinar o número de linhas. Ô professor, mas que linha que é essa que você está falando? Já vou mostrar aqui, ó. Proposição P, como nós vimos ali do lado direito, tá? Ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, quando a minha proposição P for verdadeira, a Q pode ser verdadeira. Quando a minha proposição P for verdadeira, a proposição P pode ser falsa. E aqui também, ó, certo? Vai ser V e vai ser F. Certo? VV, VF, FV e FF. Então, são as 4 combinações possíveis quando você tem 2 proposições. Certo? Olha só. Dá para você apagar tudo de novo para mim? Por gentileza? Limpar? Isso. Vamos fazer de novo aqui, ó. Então, aqui ficou V, V, F, F. E aqui ficou V, F, V, F. Então, para você entender do lado direito aqui, ó.
Quando P for verdadeiro, ó, tô fazendo essa linha aqui, ó, o Q também pode ser verdadeiro. Olha só, a primeira linha lá. Certo? A segunda, ó, quando P for verdadeiro ainda, olha só, o Q pode ser falso. Então agora eu fiz esse cara aqui, ó. Tá vendo? O terceiro, agora a proposição P. Aliás, Q, né? Quando P for falso, agora o lado falso, ó, começa com falso aqui, ó. Quando P for falso, o Q pode ser verdadeiro. O que eu fiz? É essa linha aqui, ó. E quando o P for falso, o Q também pode ser falso. E eu fiz essa outra aqui, que é a nossa quarta linha. Agora acho que ficou claro, né? Vamos para o próximo. E aí, então, vamos construir a tabela verdade de cada conectivo. Primeiro, então, negação, que é o simples. Olha só. Opa, pode voltar, por favor? Isso. Vamos lá, então. A tabela verdade aqui, ó. O P. O P, então, vai ser verdadeiro ou então falso. Negação faz o quê? Ele só inverte. Olha só. Não P. Tem o valor lógico oposto de P. Notação, como você já viu, lê-se desse jeito aqui, ó. Não de P. E aqui lê-se não P. Tudo bem? Então, se ele inverte, aonde é V, fica F. Aonde é F, fica V. Pode ir para o próximo. E aí temos alguns exemplos. Ó. Montevidéu é a capital da Espanha. Então, aqui é uma falsidade. Se eu estou colocando aqui não de P, vai virar uma verdade. As baleias são peixes, né? Falsidade. Só que se eu estou negando o Q, então vai virar verdade. Beleza? Ele só inverte. A metade de 12 é 6, verdadeiro. Só que eu estou negando, então eu consigo inverter o valor lógico. O professor, mesmo sendo errado, tá? Mas eu estou utilizando o quê? Um artifício, um recurso da própria lógica. Então eu posso fazer isso. Vamos para o próximo. Conjunção. Lembra que eu não estou analisando a conclusão. Simplesmente o quê? O exercício, tá? Tabela verdade. Então aqui é a conjunção, né? Olha, só você olhar aqui que você vai ver, ó. Olha o Ezinho ali. Então aqui já vou fazer assim, vou trazer sempre o P e o Q preenchido. Como é que você faz aqui, ó? De 2 em 2, ó. VV, FF. E aqui você intercala, VF, VF. Quando você tem duas proposições que no caso ali é P ou Q. O valor lógico é a verdade V quando as proposições P e Q são ambas verdadeiras. E a falsidade F nos demais casos. Então, olha só quando for ambas verdadeiras que vai ser verdadeiro. Tá? E aqui, então, não tenho todas verdadeiras, vai ser tudo falso. Certo? Notação está aqui, P e Q, lê-se P e Q. Essa é a tabela verdade da conjunção. Isso aqui é legal, pessoal, depois você anotar, tudo bem? Vamos para o próximo. Exemplo, ó, André é músico, verdadeiro. Lúcia estuda poesia, verdadeiro. P e Q, certo? Os outros exemplos ali também são do mesmo estilo. Tem aqui a proposição R e a proposição S. O importante é que você grave a tabela verdade. Quando as duas forem verdadeiras, ó, o resultado lógico desse cara aqui vai ser o quê? Verdadeiro. Se qualquer uma das duas deu falso, olha só, Picasso foi um grande artista, verdadeiro. Van Gogh foi piloto de moto, ó, falso. Tem um falso aqui, então aqui vai dar o quê? Vai dar falso. Beleza? Próximo. Agora nós temos a disjunção. Junção, então, nós vimos lá que é o ou. Tabela verdade, olha só. Vamos ler aqui então o conceito e a gente aplica ali. O valor lógico é a verdade V quando ao menos uma das proposições P e Q é verdadeira. Então se tiver uma verdadeira aqui, ó, olha só, aqui tem uma verdadeira, aqui também tem uma, aqui também tem uma, aqui não tem. Então onde não tem nenhuma verdadeira vai ser falso. E aonde tem pelo menos uma é verdadeira. Beleza? Então, se você olhar lá, é inversamente proporcional à conjunção. Tá? A disjunção só vai ser falsa quando as duas forem falsas, que é o que está aqui. Ó. Vamos ver os exemplos agora na linguagem corrente. Hoje é quarta-feira. Vamos supor que isso seja uma verdade. Se uma deu verdade, eu já posso classificar aqui que é verdade. Não é, professor? Por quê? Porque eu estou aplicando a tabela verdade já. Que eu sei que quando uma é verdade, não importa se a segunda proposição aqui no caso Q, ela pode ser verdadeira ou falsa, porque tem um verdadeiro ali. Agora aqui não, olha só, o outro exemplo. Ó. Eliane nasceu na Bahia. Falso. Bom, a primeira sendo falsa, eu tenho que olhar a segunda. Por quê? Porque se for verdadeiro,
é verdadeiro. Se for falso, ó, as duas são falsas, então não tem nenhuma verdadeira. Resposta, falso. Aplicando a tabela verdade do ou. Beleza? Se eu estivesse aplicando a tabela verdade do e aqui, ó, tá? Daria verdade também, porque as duas são verdades, ó, nesse caso aqui. Vamos para o próximo, agora temos ali acho que a condição... não, tem a outra aqui, de junção exclusiva. Bom, isso aqui é uma exceção que vale a pena comentar com vocês. Junção exclusiva. Como é que eu faço para identificar? Esse cara aqui vai ser, é o ou com um tracinho embaixo. Tudo bem? Junção exclusiva. Então, uma exclui a outra. É bem fácil de você entender. Olha só. Carlos é médico ou professor. Se é possível, vamos avaliar isso aí. Né? Por quê? Porque o cara pode ser médico, por exemplo, vamos colocar durante o dia e dar aula numa faculdade de medicina. Então, ele pode ser médico, tá? Ou professor ao mesmo tempo. Tá? Ou então em tempos diferentes. Isso aqui é uma coisa possível, é válido. Agora, a segunda proposição ali, ó. Mário é alagoano ou gaúcho, tá? Isso aqui também é verdade. Por quê? Porque uma exclui a outra. Por isso que chama-se de junção exclusiva. Porque o cara ele não pode ser alagoano e gaúcho ao mesmo tempo. Então, por quê? Porque ou ele nasceu em Alagoas, ou então ele nasceu em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, para ser gaúcho. Correto? Beleza? Então, ou ele é alagoano, ou ele é gaúcho. Então, por isso que uma exclui a outra. Vamos para o próximo slide. E aí, a tabela verdade da junção exclusiva, ela é exatamente isso. Então, quando existem afirmações diferentes, vai ser verdadeiro. Quando as duas afirmações são iguais, seja ela, ó, todas as duas verdadeira ou todas as duas falso, vai ser falso, tá? Por quê? Porque aí eu posso entrar em contradição. Vamos ver se é isso aqui mesmo? Vamos ler aqui, ó. O valor lógico é a verdade V, tá vendo, ó? Somente quando P é verdadeiro ou Q é verdadeiro, mas não quando P e Q são ambas verdadeiras. E a falsidade é F quando P e Q são ambas verdadeiras ou ambas falsas. Então, tá aqui, ó. Então, quando ambas são verdadeiras é F, quando ambas são falsas é F também. Nos outros casos, verdadeiro. Por quê? Porque uma exclui a outra. Então, ou o cara é alagoano ou ele é gaúcho, tá vendo? Beleza? Então, uma exclui a outra. Vamos para o próximo. Mais exemplos aí, tá? Estamos no mês de julho. Verdadeiro. Olha aqui, ó. Certo? Estamos no mês de agosto. Falso. Então aqui deu o quê? Verdadeiro e falso vai dar verdadeiro, porque é diferente. Agora aqui embaixo, ó. O dobro de 22 é 88. Falso. O dobro de 22 é 44. Verdadeiro. Também deu diferente, ó. Uma é verdadeira e a outra é falsa. Então também o resultado é verdadeiro. Por que eu sei que é verdadeiro aqui e verdadeiro aqui? Porque os valores são diferentes, ó. E de acordo com a tabela verdade, nós vimos lá que quando é diferente, tá? O valor é verdadeiro. Ok? Próximo. O próximo conectivo que nós estamos trabalhando aí, condicional. Tabela verdade desse cara, então. Aqui, ó, você tem que tomar um pouquinho de cuidado porque ele é bem específico. Olha só, o valor lógico de uma condicional será falso quando P for verdadeira e Q for falsa nessa ordem, tá? Então, somente aqui, ó, somente quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, o valor lógico será, tá aqui, ó, falso. Ó, então, vou preencher para você aqui, ó. Certo? E verdadeiro nos demais casos. Então, tem que tomar cuidado, por quê? Porque, além dela ser um pouco mais chatinho, tem a ver com a ordem, tá? Então, onde não seguir essa ordem é verdadeiro. Beleza? Próximo. E aí são os slides, são os exemplos, né? O mês de setembro tem 30 dias. Verdadeiro. A Terra é plana. Falso. Tá? Então aqui, o que deu lá? Deu falso, porque casou na ordem, né? Ó. Beleza? A primeira é verdadeira e a segunda falsa é falso. O resto é verdadeiro. Roma fica na Europa. Verdadeiro. 7 é um número ímpar. Verdadeiro. Então, quando é diferente, aí vai ser tudo verdadeiro. Santos Dumont descobriu o Brasil. Ó, começou com falso, eu nem preciso olhar. Por quê? Porque só vai ser o valor lógico falso quando a primeira for verdadeira. Tá? Então, se já começou com um falso, eu já sei que o resultado aqui é falso. Que o resultado aqui é verdadeiro. Beleza? Ok, vamos para o próximo.
bicondicional é uma ordem inversa de acordo com a disjunção exclusiva, tá? Então vamos entender ali, ó. O valor lógico de uma bicondicional será falso quando P e Q tiverem valores V ou F diferentes. Então, quando for diferente, é falso. Então, é o contrário da disjunção exclusiva. E quando for tudo igual, olha só, né? Quando forem valores iguais, ó, V e V é igual, F e F é igual. Quando for tudo igual, é verdadeiro. Então, exatamente o contrário da tabela verdade da disjunção exclusiva. Gravem assim, que eu acho que fica mais fácil para você entender. Certo? Tá aqui, ó, V ou F diferentes e verdadeiro nos demais casos. Então, quando for igual, é verdadeiro. Vamos para o próximo. Então, quando for igual, é verdadeiro. É isso? Olha só. Igual, ó, verdadeiro e verdadeiro. Resultado? Verdadeiro. Vamos ver se tem mais um igual aqui, ó. Olha lá. Falso e falso. Os dois são iguais. Verdadeiro. E aí, quando é diferente, eu vou colocar no falso. Entendeu como é que é? Então, você tem que aplicar a tabela verdade para você resolver o exercício. Vamos então para o próximo. Bom, isso aqui só está explicando aquela continha que eu já falei para vocês, tá? Número de linhas. Então, você pega ali quantos valores possíveis você tem, vai ser sempre 2. Por quê? Porque é verdadeiro ou falso. Então, ou pode ser verdadeiro ou pode ser falso. E você eleva ali ao número de proposições. No caso, nós estamos trabalhando com 2, por isso que deu 4 linhas lá. 2 elevado a 2, 4. Tá? A ordem da precedência, como vocês já tinham visto lá, então primeiro você faz negação, depois os parênteses, depois as conjunções e disjunções, depois as condicionais, depois as bicondicionais, tá? Então agora tem um exercício, né? Vamos lá, para a próxima aí. Isso, agora vamos começar então a colocar a mão na massa aí para entender que tudo isso que a gente viu de conteúdo aí das tabelas verdades, dos 5 conectivos que nós vimos, mais o de junção exclusiva, e aí tem esse exercício aí que nós vamos fazer junto. Para você fazer esse exercício, pessoal, você tem que saber o quê? Você tem que ter na cabeça, né? Ou então em mãos, você anotou aí, a tabela verdade. Depois eu vou postar no fórum um arquivo com a tabela verdade de cada conectivo que eu acho que ajuda você, beleza? Até para você fazer outros exercícios, né? Tem um livro, também tem uma série de exercícios lá para você fazer, eu acho que ajuda. Então eu vou postar, me comprometo com você depois, postar no fórum, até uma forma de fazer vocês também acessarem o fórum lá com a tabela verdade de todos os conectivos que nós vimos. E aí você vai ter ali, você vai ter como entender, ou então até se você tiver com dificuldade, você vai pegar a tabela verdade para você resolver, beleza? Vamos lá então. P e Q. Esse aqui é mais simples, tá? Então começa fazendo o quê? Eu tenho que, vamos olhar só a expressão em cima aqui, eu tenho que resolver o que está para frente do igual. Vamos pensar numa fórmula matemática, ó. É como se tivesse assim, ó, x é igual a, vamos lá, vamos colocar um valor 7 mais 3, valor qualquer aqui, 7 mais 3. Quem que eu tenho que achar? O valor de x, não é isso? Então eu tenho que achar o quê? Esse cara aqui, ó, que está antes do igual. Então o que eu preciso resolver? É só essa parte da fórmula. Tá? Pode apagar para mim, por gentileza. E aí você vai começar a construir a tabela verdade do jeito que nós vimos lá no início. Então você vai colocar aqui sempre as proposições que estão sendo utilizadas. Então no meu caso, ó, coloquei ali P e Q. E você vai fazer a tabela verdade inicial. Então aqui, ó, lembra que eu ensinei de 2 em 2, V, V, F e F. E aqui você vai intercalando V, F, V e F. O que eu fiz aqui? Fiz essa parte, tá? Não fiz nada ainda. Agora eu vou começar a analisar essa expressão que está aqui, de acordo com as precedências, de acordo com os conectivos que eu tenho ali, e vou colocar aqui nas 3 colunas. Tá? Você está vendo que tem 3 conectivos aqui, ó, certo? Tem um tio aqui, tem uma conjunção aqui e tem outro tio aqui. Tio é bom, né? Tem 2 negações e uma conjunção ali. Então, analisando tudo aquilo que a gente já viu, das precedências, se tem parentes ou não, qual seria o primeiro ali? O primeiro, pessoal, seria o parênteses, tá? No parênteses eu tenho 2 coisas ali, uma conjunção e uma negação. Pela precedência, sempre eu vou resolver quem? A negação. Então, esse cara aqui, ó, seria o primeiro. Então, o que eu faço? Vou colocar ele aqui, ó. Não de que. Tá ali. O segundo é o que sobrou aqui, que está no parênteses ainda. É esse cara aqui, a conjunção. Então, esse cara aqui é o segundo. Só que eu não vou colocar só ele aqui, eu vou colocar o que está sendo resolvido inteiro.
inclusive o parênteses. Eu posso colocar assim, ó, P, E, não de Q. E o terceiro, então, é o que está depois do parênteses, que eu simplesmente estou negando tudo que está aqui, ó, esse cara aqui. Ó. Então, o que eu vou colocar? A expressão inteira. Não de P, E, não Q. E aí eu vou resolver. Olha só como é que é simples, tá? Simples. Essa coluna aqui, ó, que eu tenho que resolver, ela me diz o quê? Negar o quê? Tá? Onde que está o quê? Não está aqui do lado? É só eu ir olhando e negando. Olha só. Aonde é verdadeiro, eu vou colocar falso. Aonde é falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Pronto, matei esse cara aqui, ó. Tranquilo? O próximo, olha só, conjunção. Então tá aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Conjunção. Eu tenho ali o P, ó. P, certo? Quem que é o P? Essa coluna aqui agora. E eu tenho que fazer com o não de quê? Quem que é a coluna não de quê? A não de quê é essa coluna que eu fiz. E aí eu tenho que aplicar a tabela verdade de quem? Da minha conjunção, que eu sei lá que quando é verdadeiro, né? Somente quando as duas forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Então, olha só, não, é o P, então é essa daqui com o não de quê? Que é essa daqui. Tem duas bolinhas que eu fiz aqui, ó, bem... Tá vendo? Esses dois caras aqui, essas duas colunas que eu tenho que avaliar. Então, olha só, aqui está V e aqui está F. Então, o resultado é F. Olha só, V e V. Opa, agora as duas foi V, então V. F e F. F, e aqui F e V. Não são os dois V, então vai ser F. E sobrou o último lá, que eu vou negar tudo. Presta atenção, ó. Eu estou negando esse cara aqui. Não é isso? Esse cara aqui não foi o que eu acabei de fazer nessa coluna? Então não é só você negar? É isso aí, ó. Vou olhar essa coluna que eu acabei de fazer e vou negar. Por quê? Por causa desse não aqui, que é o meu terceiro. Então é só negar. Olha só, aonde é F fica V, aonde é V fica F, aonde é F fica V e aonde é F fica V. Resolvido o problema. Tá? Vamos para o próximo. Tem mais um aí. E aí tem um que eu vou deixar para vocês fazerem aí. A gente volta no final da aula para corrigir. Olha só. Esse é um pouquinho maior, tá? Então, analisando os parênteses. Primeiro esse cara aqui, ó, P e Q. Então aqui vai ser sempre P e Q. Já vou fazer aqui para você. V, V, F e F. Aqui, V, F, V, F. O primeiro, olha só, esse cara aqui, ó, P e Q. P e Q. Beleza? Então tem um E ali. Então, ó, VV é V, FV, aliás, VF é F, FV é F e FF é F. Beleza? Vai ficar igual. Por quê? Porque tem um E ali, ó, tranquilo. O outro parênteses agora, ó, tá aqui, ó. É o Q bicondicional P. Então vamos colocar aqui. Q bicondicional. Faz de conta que tem uma seta desenhada direitinho aí, porque o quadro não está me ajudando. E aqui é o P. Então, Q bicondicional P. Então vamos lá. A tabela verdade do bicondicional. Quando os dois são iguais, bom, disjunção exclusiva era verdadeiro quando era igual. Então, o bicondicional, quando é igual, é falso. Certo? De Q e P. Então, quando for igual, é falso. Olha só, igual, falso. Beleza? Diferente, verdadeiro. Ó, tô olhando aqui agora. Tá vendo? Diferente, verdadeiro. Opa, tem outro igual aqui. Falso. Apliquei a tabela verdade desse cara aqui. Ok. Agora eu vou negar esse cara aqui, ó. Negando, tá? Negando essa coluna aqui. Vamos fazer direto. Aqui vai ficar aonde é F, V, aonde é V, F, aonde é V, F e aonde é F, V. Neguei. Tá? Então aqui eu fiz o quê? Eu fiz a negação de todo aquele parênteses lá do Q bicondicional com P. Aqui. Beleza. Agora eu tenho que negar esse outro parênteses aqui. Negando o não de P e Q. Então essa coluna agora que eu vou negar, ó. Ó, essa aqui, ó. Então vamos lá. Aonde é V, vou colocar F. Aonde é F, vou colocar V. Aonde é F, vou colocar V. E aonde é F, vou colocar V. E o que eu fiz aqui? O não de P e Q. E o último, faltou resolver a minha disjunção. Não é isso? É uma disjunção, é um ou ali, ó. Eu vou fazer de qual coluna com qual coluna? Dessa coluna aqui, ó, que é o não de P e Q, que é essa que eu fiz agora, certo?
com o não de que bicondicional com o P, que é essa coluna aqui, ó. Qual conectivo que eu vou usar? O ou. Então, onde tiver um verdadeiro, é verdadeiro. Olha só, V e F, verdadeiro. FV, verdadeiro. FV, verdadeiro. V e V, verdadeiro. Então, quando eu tenho um resultado tudo verdadeiro, eu digo que aqui eu tenho uma tautologia. Uma tautologia. Pessoal, bacana, né? Bastante conteúdo para você aprender aí, mas creio que você já começou a pegar o jeito. Então tem um aí para você fazer sozinho, certo? Vamos lá, coloca no quadro para mim lá. Olha só, construir a tabela verdade para as proposições compostas. Então tá aí, ó, certo? Vou dar um tempinho para você, um tempinho um pouco maior, que nós temos ainda 10 minutos antes de acabar a aula. Já coloquei, ó, tá? Então já tive aqui. Você já não vai mais ter que avaliar qual que vem primeiro, então tá aqui, ó, tá? Então você faz o P aqui, vou até já fazer para você, que isso aqui você vai até gostar de fazer. VV, F e F, certo? E aqui fica V, F, V e F. Então já estou dando começado. Aí depois você vai fazer o quê? Tá aqui, ó, o não de que, depois você faz o P e não de que, depois B condicional com que, depois você vai resolver o último aqui, que é uma junção também, tá? Então vamos lá, vamos dar um tempinho para vocês e eu já volto. Até mais.
Ok, pessoal? Vamos voltar então. Vamos resolver o exercício, tá? Estamos chegando no final da aula. Vamos lá então. Bom, espero que todo mundo tenha conseguido fazer aí. Se você não conseguiu, vamos prestar atenção aqui. Vamos resolver juntos, tá? Também peço que você fique esperto aí. De repente posso errar aqui e você me corrija, tudo bem? Vamos lá. Não de quê, que é o mais fácil, né? Então, olhando o que aqui, que está na coluna do lado, né? Exatamente do lado aqui, é fácil você negar. Aonde é V, vai virar F. Aonde é F, vai virar V. Aonde é V, vai virar F. E aonde é F, vai virar V. Perfeito? Ok, né? Segundo, agora eu vou fazer aqui, ó, a conjunção do P com o não de quê. Então, é essa coluna aqui, ó, essa coluna com esta coluna. Tudo bem? A primeira com a terceira, ó. E eu vou utilizar a tabela verdade do conectivo conjunção, que é o E. Então, olha só, V e F, F. V e V, V. F, F, F. E F, V, F. Beleza? Então, só é verdadeiro quando os dois são, ó. Somente aqui nesse caso. Bateu também, né? Por enquanto você está acompanhando aí. Beleza, aí temos uma condicional aqui, ó. Só que presta atenção, ó. Essa condicional aqui eu fiz de propósito. Por quê? Porque se você não percebeu, ela está falando sobre a mesma proposição aqui, ó. P e P. E a tabela verdade da condicional diz assim, ó. Só vai ser falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Só que eu estou utilizando a mesma. Então, eu estou pegando somente a coluna do P aqui, ó. Qual é a possibilidade de acontecer isso? 0%. Né? Então, aqui é verdadeiro, verdadeiro. Aqui também. E aqui falso, 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 falso. Tá? Então, essa coluna aqui inteira vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Então, nenhum caso acontece isso. Então, eu vou colocar verdade em todos. Conseguiram entender aí, né? Beleza? Se você pegar o slide lá que está falando do conectivo da condição, você vai ver isso daí, ó. Olha só, o valor lógico de uma condicional será falso quando P for verdadeiro e Q for falso. Então, no caso não é. Então, verdadeiro em todos. Beleza, e sobrou o último ali, que é essa coluna, ó. P e não de Q, que está feito aqui, ó. Essa coluna aqui. Certo? Com P condicional P, ó. Com essa outra coluna aqui. Essas duas últimas, então, que eu sinalizei ali. Utilizando o ou. Não é isso? Ou seja, aonde eu tenho um cara verdadeiro, vai ser verdadeiro. E aqui também deu tautologia. Pessoal, tranquilo? Bom, falamos bastante, resolvemos bastante exercício, aprendemos muita coisa nova aí, tá? Salvo alguém que já passou por um curso dessa área aí, que viu essa matéria de lógica proposicional, tá? Então é um conteúdo muito novo. Então o que eu aconselho? Você rever essa aula, tá? Estudar a tabela verdade. Aproveita que eu vou postar lá no fórum depois, eu vou postar a tabela verdade de cada conectivo. Então é importante você ir estudar e fazer os exercícios. Eu posso também colocar outros exercícios lá, fora esses três nós, dessa construção, né, dessa tabela verdade, nós fizemos só 3, tá? Então eu posso colocar mais uns 10 lá para que você treine, beleza? E vai postando no fórum lá para que você também abrilhanteie aí a nossa disciplina. Estamos chegando no final da aula, espero que vocês tenham gostado, tá? Vou conhecendo vocês com o tempo aí, temos mais 3 aulas, nos próximos semestres eu também ministro algumas disciplinas para você. Espero você aqui na mesma hora, no mesmo canal, para a nossa segunda aula, tá, dessa matéria. Tudo bem? Um abraço, boa noite a todos e até mais.